Perante Jesus, tema escolhido do livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, por Emmanuel, né? Porventura sou eu, Senhor. Está escrito lá em Mateus, capítulo 26, versículo 22. E Emmanuel começa: diante da palavra do Mestre, reportando-se ao espírito de leviandade e defecção que o cercava, os discípulos perguntaram afoitos: porventura sou eu, Senhor? Defecção aqui no sentido de desertar, de abandonar, né? Então, porventura sou eu, Senhor? E quase todos nós, analisando o gesto de Judas, incriminamo-la em pensamento. Por que teria tido a coragem de vender o divino amigo por 30 moedas? Entretanto, bastará um exame mais profundo em nós mesmos, a fim de que vejamos nossa própria negação à frente do Cristo. Judas teria cedido à paixão política dominante, enganado pelas insinuações de grupos famintos de libertação e do jugo romano. Teria imaginado que Jesus, no Sinédrio, avocaria a posição de emancipador da sua terra e da sua gente, exibindo incontestável triunfo humano. E apenas depois da desilusão dolorosa e terrível, teria assimilado toda a verdade. Mas nós, em quantas existências e situações tê-lo-emos vendido no altar do próprio coração, ao preço mesquinho de nosso desvariamento individual? Nos prélios, nas batalhas, prélios mesmo que batalhas, da vaidade e do orgulho, nas exigências do prazer egoísta, na tirania da opinião, na crueldade confessa, na caça da fortuna material, na rebeldia destruidora, no ouvido de nossos deveres, ouvido aqui no sentido de esquecimento, no aviltamento de nosso próprio trabalho, ou seja, na corrupção do nosso trabalho. Então, na edificação íntima do reino de Deus, meditemos nossos erros, conscientes ou não, definindo nossas responsabilidades e débitos para com a vida, para com a natureza e para com os semelhantes, e em todos os assuntos que se refiram à deserção perante o Cristo, teremos bastante força para desculpar as faltas do próximo, perguntando com sinceridade no âmago do coração: porventura existirá alguém mais ingrato para contigo do que eu, Senhor? Então, esse texto aqui é um texto que nos chama muito a atenção para a nossa responsabilidade como cristãos, como seres divinos que cada um de nós somos, que está impregnado em nosso interior, né? Porventura sou eu, Senhor? A gente só em ouvir essa palavra já nos reportamos à cena da última ceia, né? A gente lembra que essa frase está lá naquele contexto onde Jesus, no dia que ia ser entregue, se reuniu com todos os discípulos. Então, é o momento que Jesus está com os discípulos e fala, o que ele fala? Que naquele dia, um entre eles o haveria de trair. Qual não foi a surpresa de todos os discípulos, né? Todos ficaram assustados, com medo. Por quê? Porque todos eles tinham dúvidas do que estavam vivendo naquele momento. E cada um sabia de si, sabia de suas fraquezas, sabia dos seus medos, e eles tinham medo do que poderia acontecer no caso de Jesus ser preso. O que vai acontecer? O que vai acontecer de nós se a gente for preso também? Porque a base deles era somente Jesus. Eles ainda vacilavam muito, então eles cometiam muitos erros ainda. Então, por isso que eles não tinham essa segurança. Eles estavam ali, realmente, quando Jesus falou isso, assustou, abalou a estrutura de cada um deles, né? Jesus, naquela época, ele era tido como um grande revolucionário. Era alguém que estava abalando as estruturas do poder material, tanto de judeus como dos romanos. Então, se ele tinha esse poder de abalar essa equipe toda, esse povo todo, era reconhecível o medo deles,
a falta de segurança deles, que eles eram, para aquela época, não eram pessoas evoluídas o suficiente para encarar isso de verdade, né? Eles realmente só foram despertar para a verdade depois que realmente Jesus morreu na cruz. É que começou o despertar real. Até então, nenhum deles teria disposição para encarar os soldados ou para outras situações que viessem a surgir. Então, continuando aqui com o texto de Emmanuel. Não, essa parte, logo o princípio, eu estou aqui com a colinha do telefone que o senhor mandou para poder acompanhar junto. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: a gente percebe que logo no princípio, logo nessa pergunta, embora seja o próprio Judas, né, que fez essa pergunta, mas como o senhor mesmo falou, né, todos eles ficaram assim apreensivos, né, preocupados, né? Isso. Aí a gente fazendo preocupados assim com o contexto, né, da situação, e a gente fazendo uma analogia a conosco mesmo, a gente pode se colocar também dentro disso daí, quando a gente sabe no nosso íntimo as nossas limitações, as nossas fraquezas, né? E assim, e por vergonha, por uma série de motivos, a gente tem dificuldade, né, de trabalhar isso, até de expor, mas no nosso íntimo a gente carrega aquela culpa, aquela dúvida, caramba, isso aqui serve para mim, será que sou eu? Então eles deviam todos eles estar assim nessa aflição também, né? Será que eu vou cometer um deslize, vou delatar o mestre? E a gente pode pensar, passando para o nosso contexto, caramba, será que eu também não estou deixando a desejar nessa situação? Será que eu também não estou cometendo os mesmos erros que talvez essa outra pessoa vá cometer? É uma reflexão que a gente tem que fazer, né? Exatamente, é exatamente isso, né? A nossa reflexão é em cima dessa situação toda. Será que também nós não estamos traindo Jesus dessa mesma forma que fez Judas, ou talvez até pior, né? Porque, como Emmanuel continua aqui falando, diante da palavra do Mestre, reportando-se ao espírito de leviandade e defecção que o cercava, os discípulos perguntaram afoitos: porventura sou eu, Senhor? E quase todos nós, analisando o gesto de Judas, incriminamos-la em pensamento. Ou seja, qual é a nossa atitude perante qualquer acontecimento, qualquer fala de alguém, qualquer ato envolvendo outras pessoas? Nós automaticamente temos o hábito de julgar sem perguntar o porquê de determinadas situações. Por que que fulano está tão triste hoje? Por que a Maria está desanimada? Então, nós nunca verificamos isso, mas sim, nós julgamos de cara, né? Alguém passando por um momento difícil, às vezes a pessoa está numa dificuldade enorme, pedindo ajuda, a gente olha para a pessoa, mas aí cheio de saúde, cheio de pedindo esmola, a gente já condena, né? Não procura ver a situação. Então, nisso aí, nós estamos traindo Jesus também, da mesma forma que Judas e tantos outros, né? Um mendigo que atravessa a rua, às vezes, por que que não aceitou o abrigo lá da prefeitura? Por que que, né? A gente condena a pessoa. E qualquer ato, desde que incomode a gente está ali para julgar, né? Jesus fala o quê? O que sai da boca é o que está dentro do coração de cada um de nós. E o que que tem dentro do nosso coração, né? Se ele está cheio de sensualidade, de maldade, de inveja, então eu vou estar julgando de acordo com o que está dentro de mim, dentro do meu coração, né? E nós, na realidade, será que não estamos incluídos nessa mesma lista de Emmanuel, onde ele fala quase todos nós, analisando o gesto de Judas, incriminamos-lo em pensamentos. Desde quando eu me entendo por gente, que no interior a gente faz lá a figura do Judas, quando é na sábado de Aleluia, né? E enforca o Judas, com maldade mesmo, com raiva do Judas, né? No meu tempo, a gente fazia isso de verdade. Então, era um castigo para ele. Mas a gente nunca parou para analisar por que que Judas agiu daquela forma. O que que aconteceu, o que que tinha por trás daquilo tudo. E da mesma forma, é no dia a dia nosso. A gente não para ver
por que determinado irmão está passando por determinada situação, mas sim, nós já condenamos de cara, né? Já sabemos que a pessoa não faz porque não quer, não trabalha porque não quer, não ajuda o outro porque não quer, não protege o irmão porque não quer. Então, como é fácil a gente fazer isso? E o pior de tudo é que nós não nos damos conta. Por quê? Como Jesus falou, como eu acabei de falar, só sai da boca da gente aquilo que está dentro do nosso coração. E quando é que a gente se toca dessas coisas, né? É muito fácil condenar, é muito fácil julgar, mas a gente não percebe que isso tudo está dentro de nós mesmos, né? Uma historinha rápida que desde quando eu era criança que eu ouvia, né? O macaco, muito folgado, com aquele rabão bonito dele, estava na beira da estrada, mangando da cutia, porque a cutia era bicó. Ah, empurrava ela para cá, dava um coice nela para lá, e a coitadinha lá, toda desarrumada, e ele lá, todo tirando onda com a cutia, que ele é que tinha um rabo muito bonito. Ele se descuidou, vinha um carro de boi, passou por cima do rabo dele e quebrou. Olha a situação. Nós, por acaso, não estamos fazendo a mesma coisa? Será que a gente está tomando conta da vida dos outros, esquecendo a nossa, né? Então, a Soldane está rindo ali, mas é verdade. É assim que é a nossa vida. Né? Nós não nos damos conta disso. Nós estamos sempre julgando, prestando atenção à vida do outro, esquecemos a nossa vida. O que tem por trás de nós, dentro do nosso coração? Esquecemos de analisar tudo isso, né? Então, continuando aqui, estamos esquecendo, nesse caso, de olhar para dentro de nós, de julgar nossa conduta, né? De nos metermos na vida do outro, como é muito fácil, mas se a gente cuidar de nós já fica um pouquinho mais complicado, né? Por que teria tido a coragem, continua Emmanuel, por que teria tido a coragem de vender o divino amigo por 30 moedas? Né? Emmanuel pergunta. Então, quais são os reais motivos que levaram Judas a vender Jesus? É aquilo que eu acabei de falar, a gente não parou ainda até hoje para analisar, né? Porque é assim que ele é conhecido. É aquele que traiu Jesus. Está lá uma faixa na testa dele bem grande, qualquer lugar que tiver Judas, está lá. É tanto que a gente vê nome de pessoas, nome de Pedro, de João, de Jesus, mas de Judas a gente não vê. Eu não conheço ninguém com o nome de Judas, né? Porque é um nome que ficou na história e vai ficar por muitos e muitos séculos, né? Então, o que está realmente por trás disso tudo, né? Quais os verdadeiros motivos do ato? Vamos analisar assim de uma certa forma, né? Então, a gente tem o hábito de julgar. Aí a gente não sabe como foi que a pessoa dormiu, como é que está a família dela, quantas contas tem para pagar, né? A gente não sabe nada disso, mas a gente condena. Não sabe o que a pessoa está passando por trás de tantas situações, né? Então, continuando aqui no texto de Emmanuel, entretanto, bastará um exame mais profundo em nós mesmos, a fim de que vejamos nossa própria negação à frente do Cristo. Judas teria cedido à paixão política dominante, enganado pelas insinuações de grupos famintos de libertação do jugo romano, né? O que mais os judeus queriam para naquela época? A libertação da escravidão do jugo romano. Esse era o grande desejo deles, né? Ora, Jesus era uma pessoa muito poderosa. Ele curava os doentes, expulsava os demônios, fez até a tempestade parar, que a gente conhece a história da tempestade muito bem, quantas vezes a gente já leu, né? E havia também a profecia de que Deus mandaria seu filho para instalar o reino de Deus na terra. Eles achavam que Jesus era essa pessoa enviada por Deus, mas eles achavam que esse reino era um reino físico, não era um reino espiritual. Para eles, naquela época, eles não tinham ainda compreensão. Então, o que ele imaginava? Finalmente, Deus teria tido pena do seu povo eleito, porque era assim que eles se consideravam, e teria mandado o próprio filho à terra para finalmente libertar Israel do jugo romano, né? Mas no pensamento deles, o que acontecia? Jesus era muito frouxo, era muito mole, era muito bonzinho,
e não ia demorar muito para que essa libertação acontecesse. Então, no pensamento de Judas, pensou o seguinte: vamos provocar, não vamos ficar aqui esperando que Jesus tome uma decisão, vamos provocar uma situação, né? E que quando os soldados vierem prender Jesus, a gente se rebela contra os soldados, né? E nesse momento, Jesus iria se manifestar reivindicando o seu reino. Então, esse era o pensamento de Judas, na verdade, né? Jesus, vamos provocar aqui, vamos criar uma situação, e quando os soldados vierem prender, que a gente encarar de frente, Jesus, que é todo-poderoso, vai assumir a frente e tomar o lugar dele, que todos esperavam que fosse dessa forma. Ele, envolvido, logicamente, por aqueles grupos de revolucionários da época, né, tinha esse pensamento. Essa era a ideia. Então, ele não traiu por maldade simples ou simplesmente pelas moedas, mas sim a intenção era ajudar o povo dele da época. Agora, a gente realmente nunca parou para analisar por esse ângulo, né? Então, com esse pensamento, ele achava que estava fazendo o quê? Estava fazendo o bem para todos. Só que apenas depois da desilusão, continua Emmanuel na outra frase, e apenas depois da desilusão dolorosa e terrível, teria assimilado toda a verdade. E quando ele viu que não era nada disso, aí veio as consequências, né? E nós, no dia a dia, quantas vezes a gente não faz a mesma coisa? Né? Quantas vezes a gente não julga sem dar oportunidade de defesa do irmão, sem saber o que tem por trás de determinadas atitudes? Então, eu li é um dos livros, Jesus e o Espiritismo, né? Aí o autor fala que quando Jesus desencarna, né? A primeira coisa que ele faz antes de se apresentar a Maria no altar é descer as profundezas e consolar Judas, que estava no umbral. Então, assim, por aí a gente vê o tamanho da misericórdia dele, né? E do perdão. Então, é por isso que no credo da nossa crença, da nossa igreja, que a gente reza o credo, né? Que fala que Jesus desceu aos mortos e ressuscitou ao terceiro dia. Ou seja, por isso que ele, quando ele volta, que se apresenta a Maria Madalena, que ela vai visitar o seu túmulo, e ele fala para ela não tocar nele, porque ele está impuro ainda, né? Ainda não foi ao Pai, ainda não subiu, né? Mas por quê? Porque ele estava vindo de lá, e se ela tocasse nele, ela ia se sentir mal. Então, isso para mim foi assim uma abertura fantástica, porque o que a gente acreditava é o que você acabou de falar, e até hoje ainda se faz isso, crucificar Judas lá, né, enforcar Judas, e aqueles rituais da igreja de condenar Judas, de rever a crucificação de Jesus todos os anos, e ali enfatizar Judas como, né, o culpado, como aquela pessoa criminosa. Então, isso, para mim, só fomenta mais as pessoas até ódio, né? Mental ódio por Judas. E não pensa nessa questão do julgamento, né? De se julgar, de imaginar que se colocar na situação também de Judas. O que levou Judas a fazer isso? Né? Porque uma pessoa que conviveu com Jesus, né? Viu Jesus fazer o que ele fazia, os milagres, a sua pureza, o seu jeito meigo de falar, de orientar as pessoas, de ajudar. Como que uma pessoa dessa pode pensar, né, na morte de uma pessoa, de um ser tão iluminado, de um ser tão bondoso? Então, eu acredito mais nessas palavras que eu li,
né, desse autor, e que a gente ouve falar em todas as palestras espirituais, do que nessa questão de estar julgando Judas a todo momento e a gente está fazendo enforcamento aí para Judas sem saber o que está fazendo, né? Então, assim, a partir do momento que eu entendi isso, essas coisas, esse tipo de encenação, para mim, já não faz sentido, né? Perdeu totalmente o sentido. Aliás, já estava perdendo há muito tempo, porque eu sempre achei isso muito forte. Se está toda hora repetindo a mesma coisa, em vez de refletir realmente, né, esse sofrimento de Jesus, que foi coisa que já passou, mas que a gente relembra para fazer uma análise mesmo, né, da nossa própria vida. O que nós estamos fazendo com Jesus? Né? É isso. E acho que é isso. Então, como a gente acabou de ver aí, nós no dia a dia, quantas vezes a gente realmente não faz, não está fazendo a mesma coisa, não está tendo as mesmas atitudes, né? Julgamos sem dar oportunidade de defesa, sem saber o que tem por trás dessas atitudes todas, né? Divaldo conta uma historinha para poder a gente ilustrar mais ainda a nossa situação, que é parecida com a nossa vida do dia a dia, e numa fábrica tinha muitos funcionários e todos eles eram uma equipe bem unida, né? Estavam todo final de semana se reunindo, fazendo as suas festas, suas farras, eram todos assim bem aconchegados mesmo, todos amigos. E tinha um deles que ficava sempre isolado, sempre triste, nunca viram ele dar um sorriso para ninguém. Toda vez que convidavam ele para ir a algum desses eventos, ele nunca aceitava, nunca ia, né? Mas era uma pessoa que dava conta do trabalho, pessoa que estava ali, cumpria seus deveres, nunca chegava atrasado, nunca faltou um dia de serviço e estava sempre se dedicando realmente à empresa. Mas era aquele tipo estranho, antissocial, não se unia com eles, não se dava de forma alguma, né? Para todo lugar que ele era convidado, ele nunca ia. Então, eles combinaram, uma vez por semana, cada um ia ficar responsável pelo lanche do dia, da semana. Então, um deles pegava, comprava o lanche para todo mundo e trazia, eles dividiam ali na hora. Convidaram também essa pessoa meio estranha lá, e ele não aceitava. Convidavam ele para comer um lanchezinho, ele também não aceitava, ficava lá no cantinho dele lá, nunca estava envolvido com as pessoas. Um certo dia, eles combinaram de fazer uma pescaria, né? E sabiam que o estranho lá não ia aceitar, mas por encargo de consciência, foram lá, convidaram ele para ir junto, como de fato ele não aceitou, né? Não podia ir. Eles foram, fizeram uma boa pescaria final de semana, pegaram muitos peixes, chegaram naquela algazarra toda e limparam os peixes. E de repente um deles passou na cabeça de pregar uma peça na pessoa, no estranho lá, né? O que eles fizeram? Tiraram as vísceras todas, tudo que era fato dos peixes, a gente sabe que aquilo, o quanto aquilo é fedorento, né? Colocaram num saco, lacraram um saco grande mesmo, lacraram bem lacrado o saco e guardaram para dar a ele na segunda-feira. Qual não era a expectativa deles quando ele abrisse aquele saco, né? Qual seria a cara dele? E na segunda-feira, quando ele chegou, foram fazer aquela algazarra lá com ele, mostrando as fotos da pescaria, a quantidade de peixe que tinham pego. Aí chegaram para ele, olha, a gente não, você não foi com a gente, mas como nós somos bonzinhos, a gente guardou um mega peixe para você. Quando foi o final do dia, trouxeram aquele pacotão, pela primeira vez viram ele dar um sorriso tão grande que até eles ficaram admirados, né? De alegria, ele muito contente, pegou aquele saco e foi para casa. Na terça-feira, todo mundo esperando ele voltar para tirar um sarro da cara dele, né? Porque ele estava cheio de víscera podre, já era peixe de final de semana.
ele não apareceu no trabalho. Quarta-feira também não apareceu. Na quinta também não apareceu, aí eles começaram a ficar meio preocupados. Ah, mas não é possível. Quando foi na sexta que ele também não apareceu, eles resolveram ir atrás dele, saber por que ele tinha sumido. Porque ele, de certa forma, eles gostavam dele. Ele era uma pessoa que trabalhava direitinho. Só era estranho, só era esquisito, né? E foram lá no departamento pessoal, pegaram o endereço dele e resolveram ir fazer uma visita, saber o que estava acontecendo. Ele morava muito longe, o endereço era bastante longe, dentro de uma favela. Quando chegaram lá, começaram a deparar com aquela sujeirada toda, aquela imundície toda, mas já estavam ali, então já estamos aqui, vamos continuar. Continuaram até que encontraram o barraco dele. Um barraco pequeno, todo sujo, e bateram na porta. Quando ele abriu a porta e viu os amigos, ficou surpreso, porque estava todo mundo ali, né? E eles perguntaram, a gente veio aqui lhe fazer uma visita, porque você simplesmente sumiu, não deu notícia, queria saber o que aconteceu. E ele começou a chorar, né? Falou para eles, olha, eu vivo aqui nesse barraco, pobre, sujo, fedorento, eu e meus 4 filhos, eu tomando conta deles, desde que a mãe deles morreu. Minha vida é trabalhar para eles. Quando vocês me viam triste pelos cantos, era porque eu estava ali pensando no que poderia estar acontecendo com eles em casa, preocupado com eles. Quando vocês me ofereciam uma comida, eu não aceitava porque eu sabia que eu não ia poder contribuir com vocês. Se eu tirasse do meu bolso, ia faltar para eles quando eu chegasse em casa. Naquele dia que vocês me deram aquele saco de peixe, vocês não têm noção da minha felicidade, porque no dia seguinte eu não ia ter o que dar para eles no café da manhã, não ia ter comida. Cheguei em casa, que já falei que estava trazendo um peixe grande para eles. Qual foi a alegria de todos eles em minha volta, esperando eu abrir aquele saco de peixe para que todos comessem. Quando eu abri, que estava só aquelas vísceras podres, vocês não têm noção do quanto aquilo me chocou, me abalou, me entristeceu, me desanimou. Eu tive que me esconder para não chorar na frente deles. E aí eu perdi totalmente o estímulo, não consegui trabalhar, não, não consegui voltar ao emprego, porque me desestimulei totalmente, a minha vida perdeu sentido para mim naquele momento. Essa é a minha história. Aí eles simplesmente, todos eles se abraçaram a ele e começaram a chorar, né? Naquele mesmo dia, eles foram no mercadinho perto que tinha lá, compraram um monte de coisas para as crianças, comida, o que eles estavam precisando no momento, né? Voltaram para o trabalho no dia seguinte, fizeram uma vaquinha, roupa, comida, um monte de coisa que tinha necessidade urgente, levaram para ele. E falaram com o chefe deles também, contaram toda a situação e conseguiram um lugar melhor para eles morarem mais perto do trabalho, né? E aí ele voltou a ter sentido, a vida voltou a ter sentido para ele, ele voltou a ser uma pessoa feliz novamente, né? E quantas vezes nós agimos da mesma forma, né? A gente nem se dá conta do que está fazendo. Às vezes a gente pensa que é uma brincadeirinha que a gente está fazendo com alguém e a gente não tem ideia do quanto a gente está prejudicando a pessoa, do quanto está machucando a pessoa, né? Não somente colega de trabalho, dentro do nosso próprio lar, dos nossos parentes. Às vezes a gente machuca mais os parentes do que as pessoas fora, né? E Emmanuel continua. Em quantas existências e situações tê-lo-emos vendido no altar do próprio coração ao preço mesquinho de nosso desvariamento individual, né? Então, quantas vezes a gente também não vendeu Jesus, né? Diante do nosso orgulho, da nossa mesquinhez, a gente viu aí na aula passada o resultado do que é o orgulho, né? Nos prédios da vaidade e do orgulho, continuando aqui o texto,
Então, no estudo passado, a gente viu o quanto nós somos ainda orgulhosos, o quanto nós somos ainda vaidosos, né? E procuramos viver dessa forma, cultivando esses sentimentos que não são tão nobres, né? Passamos por cima do ser humano, da perfeição que existe dentro de nós mesmos, no íntimo de cada um de nós, para poder chegar a adquirir esses poderes. Jesus é o modelo da perfeição a ser seguido por nós. Mas essa perfeição, de certa forma, também está dentro de nós, porque Jesus falou muitas vezes: vós podereis ser tão perfeito quanto perfeito é o vosso Pai Celestial. Lógico, a gente sabe que é uma perfeição relativa, mas ele quis dizer que nós podemos ser tão bons quanto ele próprio, Jesus, ou até melhores, né? Ele também falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Através de mim como? Através do modelo que é Jesus, né? Que Jesus vai pegar a gente pela mão e levar para o céu, abrir a porta do céu para a gente. Mas sim, através das atitudes. Então, ele é o caminho, ele é o exemplo, ele é o modelo que nós temos que seguir, né? E esse modelo, todos isso foi exemplificado por ele, né? Sede perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Ele está mostrando que essa perfeição está dentro de cada um de nós e cabe a cada um de nós trabalhar isso para desenvolver, para aperfeiçoar a nossa caminhada, né? Todas estas virtudes, elas se encontram de forma latente no nosso íntimo e vem sendo lapidada ao longo das nossas encarnações. Cada vez que a gente reencarna, a gente vai aperfeiçoando um pouco mais, vai melhorando um pouco mais. Tá? Para isso é que a gente tem que estar reencarnando, para poder aperfeiçoar lapidar, de certa forma, esses sentimentos que estão dentro de nós. A gente não tem como vir de uma vida de lutas, de batalhas, de guerras, e na próxima encarnação já virá santo. Não é bem assim. É um trabalho de muitas vidas, de muitas lutas, porque o mundo não dá salto, a vida não dá salto, tudo caminha a passos lentos. Mas nós precisamos ter essa consciência dentro de nós, que precisamos trabalhar esses sentimentos, porque todos os sentimentos de santidade, de bondade, de caridade estão dentro de nós. Embora a gente tente bloquear muitas vezes, exatamente com as nossas atitudes, com os nossos desejos desvairados, né? A nossa vaidade, com o nosso orgulho, mas eles estão latentes dentro de cada um de nós. E a gente muitas vezes não se dá conta disso e não procura trabalhar essas situações, né? O que a gente faz das oportunidades que nos é dada, né? Quantas oportunidades a gente deixa passar, a gente perde, né? Quando Emmanuel fala que estamos traindo Jesus, no fundo, é a nós mesmos que a gente está traindo. Traindo a nossa essência, traindo o nosso eu, a nossa divindade, né? Jesus não vai se sentir magoado com o que a gente faz. No mínimo, se fosse, digamos, pensando como nós humanos, ele poderia ter pena de nós, mas ficar com raiva, castigar, julgar, jamais ele iria fazer isso. Então, o nosso cuidado é conosco, cuidar de trabalhar nós mesmos, né? Deus, ou Jesus, ele não vai se aborrecer porque a gente comete algum erro, como eu já acabei de falar aí, mas sim vai nos perdoar, vai nos acolher quando a gente estiver nas fraquezas, né? E Emmanuel continua aqui, nas exigências do prazer egoísta, né? Quantas vezes a gente se deixa levar pelos prazeres do mundo, né? A gente não vai aqui se privar das coisas boas da vida, digamos assim, se privar dos eventos, se privar das festas, se privar dos aniversários, se privar do bom restaurante, mas a gente tem que ter consciência de que temos que utilizar tudo isso de forma equilibrada, né? O problema é quando a gente faz tudo isso em excesso.
Aí, nessas situações, a gente também vai estar traindo a essência divina que está dentro de nós e vamos estar também traindo a Jesus, né? Ele acredita na nossa evolução, acredita no nosso trabalho, no nosso esforço. É tanto que ele não deixa de dar oportunidade a gente. Quantas vezes a gente erra, a gente peca, a gente cai, mas Jesus está ali com a mão estendida para cada um de nós quando a gente precisa, quando a gente reconhece a nossa falha, quando a gente procura, se esforça para levantar, né? E continuando o texto, na tirania da opinião, quantas vezes a gente só aceita a opinião nossa, né? Só vale aquilo que eu falo, aquela coisa que a gente também viu no estudo passado, do orgulho, da vaidade. O que vale é o que eu falar, é o que eu pensar, é o que só está certo, só eu que estou certo, né? Na crueldade confessa, quantas vezes a gente é cruel com o próximo, né? Na maioria das vezes, com a gente mesmo. A gente não cuida do nosso corpo, não cuida da nossa saúde, não cuida da nossa vida. Então, a gente está sendo cruel com quem? Com a gente mesmo. Está deixando de se cuidar e, automaticamente, se eu estou sendo cruel comigo, eu também vou estar sendo cruel com Jesus. Porque a oportunidade que ele me deu de vir aqui foi para me desenvolver, para me progredir, para me crescer, para minha evolução individual, né? Emmanuel diz: a crueldade que a gente faz, a gente está atraindo também a Jesus. Vamos analisar. Quanto mais crueldade dentro de mim, mais sombra eu vou estar atraindo para mim. Então, a gente tem que ter essa consciência. E é aquela coisa que a gente fala muito. Não percebemos o quanto a gente está sendo cruel, o quanto a gente está maltratando a gente, né? Nas bebedeiras, nas farras, nos sonos fora de hora, né? Não cuidamos da saúde, nos vícios do cigarro, nos vícios da própria palavra. Olha quanto a gente contamina a nossa mente com palavras, com pensamentos, e não se dá conta que isso também é vício. A gente começa a falar mal do outro e se vicia nisso também. E é um vício terrível para a gente controlar depois, porque a gente não está se dando conta, a gente nem acha que está falando mal, acha que é só uma brincadeira, acha que é só uma curtição, né? E acaba acontecendo tudo isso, né? Então, nós não estamos em nenhum mundo elevado, né? Portanto, os problemas fazem parte da nossa vida. Aí entra o que aqui? A rebeldia destruidora, né? A rebeldia de não aceitar as coisas que vêm da vida. Então, como a gente está ainda nesse planeta, ainda é de provas e expiação, não passou ainda para muito de regeneração, ainda tem muito que acontecer para isso, para que isso seja real. Mas o que que acontece? A gente se rebela contra qualquer dificuldade que surge, qualquer problema, um filho doente, um filho que nasce aleijado, nunca a gente se conforma. Um filho que se desvirtua do caminho do bem, a gente não aceita essas coisas e começa a nossa rebeldia, né? A gente também não se dá conta que Deus não dá um fardo maior do que aquele que a gente pode carregar. Se veio um parente problemático para minha família, para minha casa, para o meu lar, aí é porque eu tenho condições de aguentar o rojão e tentar colocar aquilo nos eixos, tentar equilibrar aquilo. Se veio um filho doente, aleijado, alguma coisa assim, é porque eu tenho capacidade de ajudar aquele espírito que está ali comigo, né? Sim, Sol. Deixa eu só ativar meu áudio, porque agora me eduquei. Ativo e desativo. Ótimo, gostei. Então, isso está muito bom. Nós estamos falando aqui da moral de Jesus, que é o que nós mais devemos focar, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo. E assim, como o senhor está falando, diz Emmanuel que nós não somos má, nós somos mal educados.
O problema que nos complica a nossa caminhada é o orgulho que nós já falamos na semana passada. Infelizmente, esse vilão aí que vem nos devorando o tempo todo e a gente vem numa luta muito grande. Porque você imagina quanto nós temos lutado para vencer essa chaga que, infelizmente, nos acompanha e nos acompanhará daqui para frente, com certeza, porque nós não somos anjos, ainda não temos asinha ainda, as asinhas ainda não chegou, ainda não criamos asinha, então nós estamos na luta, mas o que acontece? Se a gente se preocupar, fazer o que está falando hoje aqui nesse estudo, desenvolver o lado do amor, pode ter certeza que o lado do vilão, o lado do mal, o lado do egoísmo, ele vai se enfraquecendo. Porque o amor, ele cumpre o pecado, o amor, ele vence, mas o que é que acontece? O amor, ele é lento, ele é calmo, é educado, é sutil. O mal, não. O mal é barulhento. O mal faz ele estrondo, o mal chama atenção. E aí, o que acontece? Nossos ouvidos, nossa sensibilidade, está mais para essa coisa do chamar, do barulho. Então, é aquela coisa que a gente sempre fala, olhar para dentro de nós, fazer uma leitura interior e perguntar a cada um de nós, e se fosse Jesus no meu lugar, será que Jesus gostaria que eu fizesse isso? Como o senhor falou, deu tantos exemplos aí que eu fiquei assim, cheguei até a chorar, que eu não aguentei, porque eu sou muito emotiva, e as lágrimas desceram, que, nossa, mexe muito comigo. Se colocar no lugar daquela pessoa que você está vendo ali, que de repente você faz um julgamento, tá aí porque quer, não trabalha, é vagabundo, dá seu jeito, eu tenho meu dia porque eu me virei, eu sou inteligente, eu estudei, dei valor. Gente, pelo amor de Deus, julgamento já chega um exemplo do que nós demos, vocês acabaram de falar aí do Judas. Pelo amor de Deus, vamos tirar essa coisa desse julgamento, porque por causa desse julgamento, nós tapamos os nossos ouvidos, as nossas, digamos, forças psíquicas e espirituais, melhor que nós temos, e aí acabamos deixando passar as oportunidades de crescer, de caminhar junto, de auxiliar, de levantar, de acalmar, porque na lei de Deus tem agravante e atenuante. Quando você faz uma coisa, uma situação dessa, um julgamento desse, sem entender, é uma coisa. Agora, quando você faz pelo próprio ego, para satisfazer o seu ego, aí tem o agravante. E aí nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque Deus nos está dando uma oportunidade de brilhar as nossas luzes. Nós não viemos aqui para, digamos assim, para brigar, nós não viemos aqui para lutar contra o bem, nós não viemos aqui para incentivar as coisas erradas. Nós estamos reencarnados numa grande oportunidade que Deus nos deu para brilhar as nossas luzes, para trabalhar no bem, para ajudar nessa transição. E assim, como nós estamos vendo as necessidades nas ruas, agora nesse momento que tem muita gente desempregado, muito pouco a gente pode fazer, mas faça uma prece, faça uma oração, não julgues, porque você vai ser julgado de acordo com o que você está sendo julgado. Por quê? Porque você não sabe a situação daquela pessoa, você não sabe o que aquela pessoa está passando. Olha o exemplo que o senhor deu aí dos brincalhão lá, com a brincadeirinha do peixe, dá um grande presente, o moço vai para casa feliz da vida, que levava alimentação para os filhos. Ninguém nunca chegou para perguntar para esse irmão o que ele estava sentindo, por que ele era assim, acompanhar a vida dele para ver que realmente se podia ajudar. Não, vamos brincar com a tristeza dele. O que aconteceu? O irmão chega lá pensando com uma alegria, pensando que ia dar alimento para aquelas crianças que estavam passando necessidade, encontrou o quê? Vísceras podres. Gente, isso não tem uma tristeza pior do que essa. Eu não aguentei quando o senhor falou isso. Porque o que acontece? A tristeza não foi só dele, foi daquelas crianças. Matou uma esperança, matou a vontade da pessoa viver, tirou da pessoa o direito de ter se perguntar por que eu mereço isso, por que fazer isso comigo, tanto sofrimento. E aí
Graças a Deus que deu tempo a esses irmãos rever esse quadro. Mas quantos não dá tempo de rever o quadro? Muitas vezes a pessoa até se mata, até dá cabo da vida de desgosto, porque acha que é infeliz, que não tem oportunidade, e você não tem o prazer de pedir perdão, de pedir desculpa e de recomeçar uma nova história ajudando essa pessoa. Ou seja, que nós sabemos que tudo que nós fazemos é a lei de ação e reação. Voltará contra nós. Como vocês deram o exemplo do Judas, o que foi feito com Judas? Um grande julgamento sem ninguém entender nada. Apenas é feito uma nada. Um fala uma coisa, todos falam. E na verdade, o pensamento de Judas era outro totalmente diferente. Era de ajudar Jesus. Era de contribuir e não de trair. Mas na nossa mente ficou apenas o quê? A traição. Então, que isso, como nós vemos lá no Humberto de Campos conta no livro, que ele volta para Maria e conversa com Maria, dizendo que ele era o infeliz, mais infeliz do mundo e que não merecia perdão. Maria falou que ele não estava condenado por Jesus e muito menos por ela, que era mãe de Jesus. Que ele tem, assim, a oportunidade de reverter aquele quadro. Ele não conseguia nem levantar o rosto, só olhava para o chão. Maria pedia para ele olhar para ela. Ele não tinha condição de tanta vergonha e se sentia o pior traidor do mundo. Aí Maria contou para ele, falou para ele, que estava do lado dele, orava por ele, para que ele ressarcisse o erro dele, que ele não ia ser perdoado de antemão, mas que ele se ressarcisse, que ele se fortalecesse o espírito, tivesse força. Ela não tirou dele o compromisso da traição, do suicídio. Nós não estamos falando mais da traição, já estamos falando do suicídio já. Porque, como naquela época, até hoje, quem acha que se suicida vai direto para o inferno, né? Não tem salvação. E hoje a religião até hoje pensa isso, né? Que se suicidou não tem salvação. E não é verdade, gente. Pelo amor de Deus, olha o julgamento novamente. Então, o Judas se achava o infeliz condenado para sempre. Então, Maria foi porque ele deu cabo da própria vida. Maria falou para ele que não era assim. Ela estava do lado dele, estava orando por ele, e ele ia, assim, assumir o compromisso dele, mas ele ia se fortalecer e ele não estava sendo condenado. Então, isso deu para ele o quê? Ânimo, para ele lutar e entender que ele tinha novas oportunidades, como foi dado para ele nova oportunidade. E assim somos nós no nosso dia a dia. Julgamento em vão. Vemos alguém, de repente, ali, numa esquina dessa da vida, tá aí o cracudo, tá aí o vagabundo. Não façam isso, gente, que ali pode ser seu pai. Aquele que está ali na esquina pode ter sido seu filho na outra encarnação, só que a bênção do esquecimento não deixa, não nos permite saber, até mesmo para o nosso sofrimento não prolongar e nós não parar no tempo, porque nós não entendemos. Aquela pessoa que hoje nós falamos não hoje, pode ser a nossa mãe do dia de ontem, ou seja, encarnações anteriores. E aí, será que se fosse a nossa mãe hoje chegasse à nossa casa e pedisse uma coisa, a gente diria não? Pedisse um perdão, a gente diria não, minha mãe, eu tenho que perdoar. Então, gente, por isso que nós temos que entender que nós somos irmãos em Cristo, independente do laço consanguíneo, que nosso maior compromisso é com a nossa família, nós sabemos disso, que é um compromisso que nós assumimos fielmente, mas a nossa família não se resume só nisso, nossa família é um todo, é aquele que está na rua, é aquele que está bebum, que está caído, é aquele irmão que está carregando aquele carrinho, procurando a sobrevivência, é aquele irmão que está preso por uma desilusão da vida, é aquele irmão que muitas vezes fez coisas que para nossos olhos é condenável, mas para Deus não é, porque vai ter sempre a oportunidade de ressarcir seus erros, e muitas vezes desse irmão que se diz infeliz hoje, amanhã pode ser um anjo, porque nós vamos fazendo o quê? Transformação, nós vamos fazendo mudança, nós vamos fazendo na nossa vida um trabalho de renovação, que é para isso que nós estamos reencarnados, para isso que Deus nos deu a oportunidade da reencarnação e a oportunidade do esquecimento, para recomeçar uma nova história. Digamos assim, o que nós fizemos está feito, não tem como mudar, mas nós temos como melhorar o nosso presente e assim melhorar muito mais o nosso futuro e amenizar o passado, porque nós somos interligados, nós não só temos uma encarnação.
Quem foi o Judas? Pode ter sido Solidônia. Quem foi o Judas? Pode ter sido qualquer um de nós, com uma visão mais turva que nós possamos imaginar. Que naquela época, nós sabemos que as pessoas tinham uma visão mais, digamos assim, rude do que a visão hoje. Mas se a gente for ver quantos irmãos agem do mesmo jeito, até mesmo hoje, no século XXI. Mas quem somos nós para julgar? É Ele com Deus. Nós não temos que julgar quem quer que seja. Nós temos que julgar a nós mesmos e perguntar a nós mesmos o que nós estamos fazendo para fazer diferente do Judas, já que nós temos o exemplo de Judas. O que nós estamos fazendo para fazer diferente daquele irmão que está lá na prisão por um fato, digamos assim, que não era para ter ocorrido. Então, gente, somos nós, aqueles irmãos que jogamos pedra na cruz, somos nós que apedrejamos Jesus, mas Jesus pediu para quê? Para Deus nos perdoar. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E hoje, Deus nos dando a oportunidade, estamos falando de Jesus. Ontem nós jogamos pedra na cruz, ontem nós condenamos Jesus lá naquela cruz. Hoje, Jesus, com o pedido que ele fez a Deus, nosso Pai e Senhor, nos deu a oportunidade de estar falando do legado dele, está falando da história dele, está falando do feito dele, do evangelho dele, está nos ajudando a ajudar nós mesmos a não mais atirar pedra, não só naquela cruz, mas em quem quer que seja, e espalhar também a mensagem do amor, porque o amor é que vai nos tirar de todas essas complicações, seja de vidas anteriores, seja de vidas presentes e de vidas futuras. Porque é com o amor que nós vamos crescer, com o amor que nós vamos vencer todas as nossas adversidades. Então, antes de julgar, pense, mentalize, reflita, vale a pena? Antes de falar qualquer coisa que machuca alguém, vale a pena? Se não vale a pena, para que falar? Não fale. Fique quieto, peça a Deus que ajude. Em vez de falar, faça uma prece, faça uma oração, e com certeza nós vamos estar ajudando esses irmãos muito mais de ter uma palavra mal dirigida, porque por causa de uma palavra já vi gente tirar cabo da vida. Acatar aquela palavra como uma verdade e achar que isso não tem mais jeito e, por isso, desistir da vida. E isso aí, gente, nós somos cúmplices, nós somos responsáveis. O que nós falamos é muito importante. Palavras têm força, têm fé, as palavras têm força, palavras têm cheiro, palavras têm que é o odor, vibração, e aí nós não entendemos como uma palavra pode salvar uma vida, como também como uma palavra pode tirar uma vida, pode matar a esperança de alguém. Então, se não tivermos o que falar de bom, não falamos. Continuamos em silêncio. O silêncio fala muito mais do que as palavras. E, às vezes, muito vale a pena a gente escutar mais do que falar, e falar menos. Porque muitas vezes a gente fala que não é para falar, escutando a gente entende a outra pessoa. Então, que Jesus tenha, assim, compaixão dos nossos erros, de tantas idas e voltas que nós já tivemos, e que estamos aqui lutando para vencer a nós mesmos esse egoísmo, esse orgulho, esse julgamento que ainda existe dentro de nós. Que Jesus nos dê força, que nós possamos, a cada etapa da nossa vida, a cada oportunidade que encontrar, fazer a diferença nas nossas vidas, porque nós temos capacidade para isso. Só que nós temos que ouvir a voz do Mestre. Nós não podemos ouvir a voz do mundo. Nós temos que ouvir a voz do Mestre. Se não for ouvir a voz do mundo, é a voz da manada. É vingança. É não, chega. Olho por olho, dente por dente, já passou. Nós estamos agora vencendo, tentando vencer essa etapa que sujou muito a nossa história da nossa vida. E agora nós estamos querendo aplicar a lei do amor, a lei da caridade, da fraternidade, a lei da união, a lei da benevolência, da compaixão de um para com os outros. É essa lei que nós queremos vencer. Prosseguindo aqui aquela enumeração de Emmanuel, das situações em que nós traímos Jesus, nós temos também uma outra situação, né? No ouvido dos nossos deveres, ou seja, no esquecimento dos nossos deveres, uma outra situação em que nós nos pegamos traindo Jesus. Quantas e quantas vezes a gente esquece de viver
como cidadão, como cristão, como ser divino que está dentro de cada um de nós, né? Procurando nos dar bem, sem olhar a quem a gente está prejudicando. Olha as situações, não é condenando nem falando mal das pessoas, mas o que aconteceu na pandemia? O que aconteceu na pandemia? Quantas pessoas tentando se dar bem, com superfaturamentos, com desviando vacinas? Quantas pessoas querem se dar bem em cortar a fila de quem está tomando as vacinas? Então, não é condenando que a gente já está fugindo desse negócio, mas é com um exemplo que possa servir de alerta para a gente não cair nessa mesma situação, né? São nessas horas que a gente está também traindo a Jesus, né? Ah, mas todo mundo faz, eu vou fazer também? Não vou, eu sei que está errado, eu sei que não é o certo. Por que eu vou desvirtuar a mim mesmo, se eu posso agir de forma correta? E a gente vê quantas pessoas procuram se dar bem, né? Traindo seus deveres, as suas obrigações. No aviltamento do nosso próprio trabalho, corrompendo o nosso próprio trabalho, no dia a dia, quantas vezes a gente traz nossa própria consciência, não cumprindo com os nossos compromissos, o patrão confia o serviço a gente está lá recebendo um salário para estar fazendo determinado serviço. Quando o patrão está ali pertinho, nós estamos agarrados, limpando, fazendo tudo. O patrão dá as costas, a gente pega o celular e vai lá. Esquece o nosso dever, nosso compromisso, né? A gente tenta ludibriar o próximo em nosso ambiente de trabalho, até mesmo na nossa casa, com os nossos parentes. Quantas vezes a gente tenta enganar nossos parentes também, de uma forma ou de outra, né? Mentindo, contando coisas. É complicado, às vezes, a gente querer seguir algumas regras, mas a gente tem que se esforçar, tem que trabalhar em cima disso dentro de cada um de nós, porque a gente tem capacidade para fazer isso. O que a gente não tem é muita vontade, né? A fazer o bem não é uma coisa para quem quer, é para quem tem coragem, disposição. Querer, todo mundo quer ajudar, mas na hora de fazer, cadê a coragem? Então, mas por que não tem essa coragem? Porque a gente não trabalha isso dentro de nós. A gente só procura o que é mais fácil para a gente, aquela zona que a gente de conforto para nós. Então, a gente precisa realmente despertar e ver essas coisas. É coisa a gente fala, coisa que a gente já sabe, mas a gente precisa estar ouvindo, estar comentando, para que a gente possa ter força de não cair na situação que a gente se descuida e cai. A gente vacila, nosso pensamento escorrega e a gente já começa a julgar sem se dar conta. A gente não vê que o dia a dia nosso é muito atribulado e tira o nosso foco real. Então, precisamos ter esse cuidado, ter esse trabalho, né? Terminando aqui o texto de Emmanuel, então, na edificação íntima do reino de Deus, meditemos nossos erros conscientes ou não, definindo nossas responsabilidades e débitos para com a vida, para com a natureza e para com os semelhantes. E em todos os assuntos que se refiram à deserção perante o Cristo, teremos bastante força para desculpar as faltas do próximo, perguntando com sinceridade no âmago do coração: porventura, existirá alguém mais ingrato para contigo do que eu, Senhor? Então, que a gente possa meditar sobre tudo isso que a gente leu hoje aqui, que a gente debateu, né? O nosso compromisso como ser cristão, como ser divino, como ser em caminho à ascensão para com o Pai. Como eu vou chegar perante Deus diante de tanta fraqueza minha, diante de tanta queda, diante de tanta falha? Então, que a gente procure observar e ir procurando, se esforçando por corrigir tudo isso no nosso dia a dia, né? Possamos nos melhorar, possamos realmente nos fortalecer com esses ensinamentos, procuremos ler mais, colocar na prática do dia a dia, porque só assim a gente pode caminhar para Cristo. Espero que nosso tema tenha sido proveitoso para todos nós. Se alguém quiser se manifestar para fazer a prece final, eu agradeço. Ok, vou fazer a prece.
Só antes, né? Ainda bem que o lado bom da gente não estar todo mundo junto é porque um não vê o outro emocionado, né? Chorando. Porque, olha, essa história que o seu Laércio contou, pegou fundo, né? Deixou a gente assim. Dois momentos, eu acho, só para finalizar, né? Porque dois momentos que eu acho que, em tudo que foi dito, que eu acho que foram bastante marcantes. Um foi o que a dona Estela estava falando em relação a essa passagem do Judas, né? Eu me identifiquei muito com o que a senhora falou, porque a minha família é de origem católica, né? E o pessoal vindo do interior tem aquelas tradições bem rígidas, né? Bem marcantes. E eu fui criada exatamente assim, com essa tradição de malhar o Judas, né? A gente, até minha adolescência, a gente fazia bonequinho, batia, aquela coisa toda. Na adolescência e até na fase adulta, né, também. E a gente batia, fazia aquela coisa toda, e sempre naquele lado, como foi dito, né, não tem muito nem o que acrescentar de novidade, mas sempre daquele lado sem se identificar com aquela pessoa que cometeu aquela falha, né? E como foi dito, né, na verdade, ele via Jesus como um revolucionário, né? Mas Jesus, ele veio trazer aquela mensagem de amor, então ele não compreendeu muito bem como é que era o mecanismo, né, das coisas, né? Que a mensagem de amor, ela não vinha pela força bruta, né? Ele não ia fazer... A liberdade não ia vir pela força bruta, né? Ele não ia fazer milagres no sentido de, numa situação extrema de violência, né, os anjos descerem, tomar, né, o povo ali e pela força começar a conduzir, subir ao reino, né? Não era dessa maneira. Mas as intenções dele eram de tirar o povo daquele jugo, né, daquela situação de opressão, né, de repressão. Então, ele viu na figura de Jesus, em toda a magnitude dele, o potencial que tinha, né, de mudar a situação daquele povo. E o triste é que a gente passa uma vida toda pelas nossas crenças não tendo essa percepção, né, de se colocar no lugar daquela pessoa que está cometendo até a falha. E é uma falha que a gente comete o tempo todo, né, em outras, né, pequenas situações. Então, assim, eu me identifiquei muito com o que a dona Estela falou nesse sentido, porque muitos e muitos anos a fio a gente passou cometendo esses mesmos, né, desatinos. E quando a gente tem o conhecimento desse outro lado, né, quando a história, o contexto, né, da história é contada por esse outro aspecto, né, pelos livros que a gente tem, né, as psicografias, e até quando a gente se aprofunda um pouco mais mesmo nos textos bíblicos e a gente consegue ter um entendimento um pouco melhor, né, daquelas palavras, a gente vê que Judas, ele também ele foi levado por uma situação, não é pura e simplesmente trair, né? Jesus, vender, trocar Jesus por moedas. Tinha todo um contexto, né? E a gente fica muito preso naquela coisa da traição, né? Da venda. E essa historinha, por final, né, que o Solécio contou, do rapaz, né? No contexto lá de trabalho dele, dos colegas de trabalho, é uma situação que, assim, fiquei assim, muito tocada, né? Porque a gente tem uma dificuldade muito grande de, às vezes, se colocar no lugar da outra pessoa, a gente se leva muito pelas aparências. Você vê uma pessoa mais esquisitona, mais calada, uma pessoa que não entra mesmo dentro do contexto, né? Daquelas pessoas, né? Eu me identifiquei muito com isso porque em momentos eu me senti assim já na minha vida, em várias vezes, em lugares que eu trabalhei, em grupos que eu frequentei, em vários momentos eu me senti um peixe fora d'água. Então, assim, em momentos eu me senti a esquisitona, né, do grupo, e em momentos eu me coloquei como essa pessoa, esse grupo que fez a brincadeirinha de mau gosto, né? Em que a gente, por ver só o que está por fora, não parar para analisar, às vezes nem se importar com o que aquela pessoa possa estar passando, a gente julga, a gente comete esse erro de cometer, de fazer essa brincadeirinha sem graça, né? E que, assim, como a Solidônia falou, às vezes a gente marca a vida de uma outra pessoa positivamente,
botando para cima, né, incentivando, motivando, aconselhando, mas às vezes a gente tem um potencial de marcar a vida da pessoa negativamente a ponto de ser um gatilho para aquela pessoa tirar a própria vida, né? Como o exemplo que a Solidônia falou, que às vezes a pessoa pode até, num momento de desatino, se desmotiva, se desespera tanto com uma situação como essa que aconteceu, e a pessoa pode cismar de dar cabo da própria vida. E assim, é você se colocar, né, no lugar desse esquisitão que é pai de não sei quantos filhos passando nessa situação, né? E imagina a cena de você como pai tá querendo proporcionar alguma coisa, né, para os seus filhos, ter essa dificuldade e você ser surpreendido com uma situação como essa, né? Então, assim, eu acho que vale uma bela reflexão, né? Porque a gente, em vários momentos, a gente ajuda, em vários momentos a gente é esse moço, né, esquisitão, em vários momentos a gente é aquele que marreta ajudas, em vários momentos a gente é esse grupo de colegas dele de trabalho que, né, fez essa brincadeira de mau gosto. A gente está oscilando muito, então a gente assume esses vários papéis no decorrer da nossa vida, né? Então é importante a gente fazer uma reflexão em função disso. Enfim, né? Vamos fazer a prece, né? Porque já falei demais. Não, falou não, tá ótimo. Bom, vamos fechar nossos olhos e, nesse momento, nos colocar como profundo, como pessoas que têm muito a agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, cada um nas suas casas, mas mantendo esse vínculo fraterno, tentando, em meio a tanta coisa ruim que acontece, né, ao nosso redor, compartilhar essas lições, esses ensinamentos, tentando fazer refletir dentro das nossas próprias dificuldades, né? Então, isso que é um momento de confraternização, um momento de compartilhamento, e a gente se coloque muito gratos, né, a Deus por essa oportunidade. E dentro desse momento em que a gente está chegando para o finalzinho, né, da nossa reunião, a gente pensar naquelas pessoas que são caras ao nosso coração, aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, das mais variadas, né, que existem, pessoas que estão com problemas de saúde, pessoas que estão com problemas, né, familiares, problemas financeiros a ponto, né, de ter dificuldade de levar o sustento para sua família, problemas internos de precisar se reconhecer, se encontrar, né, no mundo. Enfim, pedir a Deus nosso Pai que envolva todas essas pessoas que são nossas queridas. E ampliando ainda mais esse pedido para envolver a todos os nossos irmãos, todos aqueles que eventualmente até a gente não tenha afinidades ou conhecimento, mas todas essas pessoas que a gente avista, né, pela rua, por onde quer que a gente passe, que estejam em dificuldades, né, que Deus possa enviar seus emissários de luz, envolver a todas essas pessoas, incluindo a nós mesmos, para poder fazer brotar dentro de nós uma fé, uma esperança, uma perspectiva de que as coisas realmente andam difíceis, mas tudo isso vai passar e que a gente precisa fazer nascer dentro de nós uma força de vontade para fazer a gente lutar contra todas essas coisas ruins e negativas, né, que vem acontecendo e mudar, né, ter um direcionamento na vida, seguir, né, enfim, a caminho da luz. Que nós tenhamos uma semana de paz, uma semana de trabalho, de estudos, uma semana com bastante dignidade, com bastante saúde, que a gente possa se encontrar na próxima semana, se Deus quiser. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus e viva Jesus. Bom, pessoal, só tenho a agradecer a vocês pela presença de vocês, que Deus possa estar com todos nós.